Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cássio de Sociologia. A abordagem que eu vou fazer com vocês, ela ainda é referência à nossa aula passada, tá? Digamos assim, é mais um apoio, um suporte para que vocês possam estar desenvolvendo as atividades. Então nós teremos uma atividade especificamente com relação a esse vídeo, tá? E ainda estou na guarda da entrega das atividades com relação ao vídeo anterior, que ainda nós estamos trabalhando sobre movimentos sociais, tudo bem? E eu trouxe um texto para poder ajudar a gente, com o qual eu farei algumas leituras, vou conversar um pouco com vocês. Esse texto é do Norberto Bobbio, que é um filósofo político, tá? Que fala justamente sobre movimentos sociais. Que fala, os movimentos sociais representam as manifestações de aspirações de grupos organizados que buscam representação no meio político de um governo, né? Então, entendendo que quando a gente fala, por exemplo, meio político, nós estamos falando criteriosamente a ideia político-partidário. Quando duas pessoas, três pessoas se organizam para poder discutir um determinado assunto, né, mas que envolve um coletivo, essa ação você pode dizer que é uma ação política, né? Então, se vocês se reunirem para discutir algo, uma melhoria que tem que ser feita, que possa envolver várias pessoas, vocês estão tendo uma ação política. É discutir ações para um bem comum, né? E muitas vezes acabam, como nós observamos, né? Essas ações elas podem ser pacíficas ou podem ser conflituosas, dependendo da circunstância, tá? O sociólogo francês Alain Touraine, não sei se eu estou pronunciando corretamente, né? Entende que os movimentos sociais estão diretamente conectados em embates sociais e políticos de uma sociedade. Para ele, os conflitos sociais são característicos do Estado moderno, permeado por disputas políticas de caráter individualista e pela desigualdade social. Então, basicamente, né, se nós pegarmos a pauta de uma determinada sociedade, com qual, caracteristicamente, nós analisamos certas discrepâncias de oportunidade para as pessoas, ou certas ações de preconceito, nós podemos nos organizar para poder construir uma pauta de discussão justamente para poder reivindicar determinados direitos e certas melhorias, ou fim de determinadas perseguições ou preconceitos e por aí vai. Dando continuidade, por exemplo, nesse texto aqui fala que, nessa perspectiva, os movimentos sociais são corpos políticos que possuem força de representação dos anseios dos grupos minoritários, que não dispõem de representação institucional satisfatória. Então, quando nós fazemos uma análise, por exemplo, de determinadas ocorrências, vamos dizer assim, que nós observamos nas mídias, lutas contra o racismo, lutas contra determinado grupo opressor, né? Então nós percebemos que quando nós falamos em grupos minoritários, nós podemos falar, por exemplo, pode ser das pessoas que basicamente elas têm problemas socioeconômicos, nós podemos verificar o racismo, que mais nós podemos, quer dizer, existem ações diversas, como a questão da mulher, né? Que no caso é a igualdade de gênero, existem várias discussões que nós podemos fazer abordagens e justamente às vezes evocando a própria Constituição que nos garante, né, e nos dá direito da livre manifestação justamente para poder discutir de uma forma política, vamos dizer assim, a melhoria e o bem-estar de todos. Os movimentos sociais tornam-se, portanto, uma ferramenta que torna possível a interpelação direta das instituições políticas do Estado por grupos organizados e com reivindicações específicas. Então, quer dizer, é como eu falei para vocês, no exercício anterior, nós fazemos análise de duas pautas, né? Então, são dois grupos ali que vocês vão fazer análise dessas pautas. Eu não estou falando que todas as reivindicações às vezes são boas, mas assim, nós costumamos fazer a nossa análise de acordo com as pautas e o que esses grupos especificamente eles reivindicam. Esses grupos buscam atuar com o objetivo de produzir pressão direta ou indireta no corpo político de um Estado, utilizando para isso diversas formas de ação, como denúncias, passeatas, marchas, greves, boicotes. É uma forma, por exemplo, que quando determinados grupos eles fazem um boicote, né, eles estão tentando pressionar o mercado ou alguma ação de Estado em si, ou para chamar atenção, né, ou para tecnicamente fazer uma espécie de reivindicação do ato através da paralisação de suas ações. Como nós pegamos, por exemplo, se você pegar uma passeata,
uma manifestação de determinados grupos. Então, por mais que cause determinado transtorno, quando você, assim, para o trânsito, para o fluxo de pessoas, o que ocorre? Se você pegar o conceito do Milton Santos, um geógrafo, que ele fala que o espaço geográfico ele é um sistema de objetos e de ações, né, um sistema indissociável de objetos e de ações, né, com o qual ele vai definir o fluxo e o fixo. Né? O fixo são os objetos técnicos de uma cidade e o fluxo, no caso, ele está estritamente falando do fluxo de capital. Então, quando você vê pessoas circulando, tecnicamente é o capital que está circulando na cidade em meio a todo o trâmite produzido na vida cotidiana urbana. A partir do momento que há uma interrupção desse fluxo através de manifestações e passeatas, você tem uma pressão contra o Estado. Em que sentido? Ele deixa de lucrar. Porque como é que o Estado lucra? Ele lucra através dos impostos dos produtos que nós consumimos. A partir do momento que as pessoas elas são paralisadas, não conseguem circular por um determinado espaço, ou uma manifestação impede o consumo de um determinado comércio de uma região, então aquele espaço geográfico ali, ele basicamente ele para aquele fluxo de capital. Então, é uma forma de pressionar o Estado para chamar a atenção para as reivindicações das pautas. Né? Você para esse fluxo, então o Estado é obrigado a parar e dar uma determinada atenção para o que está sendo pedido em um determinado movimento. Por isso que os movimentos sociais, eles acabam se agrupando para uma ideia, para um fim, né? E construindo uma pauta de reivindicação daquilo que eles estão querendo, no caso. Depois aqui, ó, teoricamente existem autores que identificam nos movimentos sociais duas formas distintas de manifestação popular. Para autores como Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, os movimentos sociais são fenômenos racionais, né, em que os sujeitos aglomeram-se voluntariamente em torno de uma causa ou uma ideia comum para mudar um paradigma ou defender um direito, como já dito, né, que nós estávamos discutindo anteriormente, né. Então, esses grupos eles se reúnem para defender uma causa ou um direito. Aí há a construção de pautas e são as reivindicações, né. Outros como Libon, Tarde, Ortega, Gasset enxergam a manifestação popular, a irrupção da irracionalidade, uma espécie de rompimento da ordem estabelecida. Então aqui são as ideias mais contrárias, porque nós observamos também que determinados grupos sociais têm as formas negativas, como depredação do patrimônio público, basicamente a quebra do fluxo de capital que se pode recorrer no Estado, e isso pode refletir no bolso da população, porque tecnicamente o Estado ele se volta, né, os impostos através de melhoria para as pessoas, que pode se transformar também numa pauta de reivindicação através dos tipos de impostos que são cobrados das pessoas, e o Estado ele não dá o retorno que deveria dar dentro desses impostos. Acaba, quer dizer, você consegue enxergar dentro dessa maneira, dois fluxos ocorrendo, né, que nós temos que, por isso que é interessante sempre analisar as pautas desse sentido. E dando continuidade, ó, desses autores que eu falei agora, eles também veem alguns pontos em comum entre os movimentos sociais. Eles representam a manifestação pelo desejo de mudança de algum aspecto social e simbolizam a existência de uma tensão social a respeito de algum ponto de seu meio de convivência ou de sua condição, né? Quer dizer, ainda, só parar para assim, você tem que fazer uma análise criteriosa, porque às vezes os parágrafos são longos assim, para a gente poder compreender o que está sendo falado. Ó, representa manifestação pelo desejo de mudança, né? Então, basicamente é isso. É algo, quando a gente fala status quo, é um paradigma, é algo que na sociedade parece que não vai ter alternância. Aquilo sempre se repete consecutivamente, aí as gerações que vindouras, elas acabam sofrendo ou repetindo os mesmos movimentos. Então, é uma forma de protesto, manifestação. Eu não desejo mais viver dessa situação, eu quero que isso mude. Então, é uma manifestação para mudanças, né? E Norberto Bobbio, no caso, até no seu dicionário de política, ele clarifica que os movimentos sociais constituem tentativas fundadas num conjunto de valores comuns, né? Quer dizer, sempre esses grupos, a ideia, né, o intento é ter pensamentos, desejos, né, em comum, as mudanças, né, as pautas, por isso que tem as placas, as bandeiras ali com os escritos de determinadas pautas, e elas são erguidas, porque as pessoas que caminham de encontro a isso é como se elas tivessem os mesmos desejos e os mesmos propósitos, né? Então, só fazendo um link, pessoal, até mesmo
com o que foi discutido no exercício anterior, o que eu preciso que vocês façam? Nesse texto, agora que eu fiz a leitura e conversei com vocês, né, dei uma explicação, eu gostaria primeiramente que vocês fizessem um relatório, né, explicando o entendimento. O bom é que no vídeo você pode pausar, voltar, peraí, o que o professor estava falando? Então, assim, tenta fazer um relatório, mas com suas palavras, eu gostaria de saber o seu entendimento da discussão que nós fizemos agora, tá? E vou aguardar que vocês, basicamente, vocês têm outro vídeo também no exercício anterior e tem um PPT que eu construí lá com uma atividade que vocês vão desenvolver e me entregar. Então, eu estarei aguardando, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.